Recentemente, a minha esposa veio compartilhar comigo a respeito de um projeto que ela tem discutido no emprego dela. Eles têm discutido uma pergunta interessante, muito interessante. E a pergunta é a seguinte: qual é a vida que a gente quer? Qual é a vida que a gente quer? E ela me fez essa pergunta: Dudu, qual que é a vida que você quer? Enquanto ela respondia, qual é a vida que ela queria? E agora eu transfiro a vocês essa mesma pergunta. Qual é a vida que você quer? Já parou para pensar nisso? Qual que é a vida que você quer? E enquanto você constrói essa imagética, eu quero te responder qual que é a vida que eu quero. E sendo sincero, a vida que eu quero é uma vida que acontece num outro ritmo. A vida que eu quero é uma vida que o tempo passa diferente. Que nós não somos capturados e organizados pelo tempo e pela lógica do sistema do capital, por exemplo. A vida que eu quero é uma vida com mais contato com a natureza. Poder pelo menos uma vez por dia colocar o pé na grama, sabe? Poder ver uma paisagem. A vida que eu quero é uma vida onde os meus irmãos, ao meu redor, em todo lugar do mundo, tenham comida na mesa. A vida que eu quero é uma vida que nós não somos costumeiramente tomados pelas lógicas do consumo ou pelas lógicas das relações utilitárias. Não só isso. A vida que eu quero é uma vida onde as crianças elas são protegidas e educadas não só pelos pais, mas por toda uma comunidade. A vida que eu quero é poder sair de casa e olhar no rosto das pessoas, no ônibus, no trem, no metrô, na Kennedy, e não mais perceber sofrimentos que poderiam ter sido evitados se não fosse a nossa estrutura fraturada. Você entende? É você poder caminhar em São Paulo sem sentir dor, por ver que o tempo inteiro o sofrimento é latente e a gente não sabe como que resolve. Ou sabe, só não quer. Mas a vida que eu quero não é uma vida de luxo. Não. A vida que eu quero tem muito mais a ver com justiça. Sabe? Mas agora não importa a vida que eu quero. A minha pergunta é para você. Qual que é a vida que você quer? Eu fiz essa pergunta para alguns amigos próximos esse final de semana. E é impressionante como todas as respostas elas se encaixam. Todo mundo acaba respondendo a mesma coisa. A vida que eu quero é dignidade. A vida que eu quero é tempo. Tempo com a minha família. É paz. A vida que eu quero é não ter que ser tão responsável com tanto papel o tempo inteiro. Se manter num padrão estético. A vida que eu quero é mais contato com a natureza. E isso é impressionante. Todas as pessoas que eu perguntei responderam a mesma coisa. Tá todo mundo querendo mais contato com a natureza. Parece que o nosso corpo tem uma memória afetiva. Sabe, saudade de alguma coisa que a gente nem viu, que a gente nem viveu. Afinal de contas, a gente mora numa metrópole. Mas tá todo mundo querendo oportunidade, dignidade, paz, sentido. Mas e você? Qual que é a vida que você quer? O que eu estou querendo dizer é que no final das contas, está todo mundo querendo viver e não sobreviver. Mas nós temos sido ensinados diferente. Nós temos sido ensinados por um outro professor. Temos sido ensinados a não esperar muito dessa vida. E o professor são essas lógicas que nos fazem reféns, de alguma forma. Se você parar para pensar, você vai perceber que de alguma lógica você tem sido refém. Mas qual que de fato é a vida que você queria? Muitos de nós foram empurrados a viver uma vida que não escolheu.
Você sabe, eu sei. Nós somos empurrados. Mas a vida que a gente quer, ela não é luxo. Ela é justiça. E mesmo diante de tudo isso, nós ainda temos sede. Sede de vida. Sede de viver e não sobreviver. E você precisa ter conseguido imaginar qual que é a vida que você quer. Às vezes nós já fomos tão tomados por isso que nem percebemos que não temos tido tempo para idealizar a vida que a gente quer. Mas quem foi que te disse que idealizar a vida que você quer é errado? É imoral? Você tem tido tempo para pensar? Mas mesmo diante disso, nós continuamos tendo sede. Continuamos tendo sede da vida. E essa sede de vida digna, ela não é novidade. Ela faz parte da nossa memória de fé. Desde o início, o povo de Deus ele se reconheceu a partir de um grande ato de libertação. O Êxodo. Uma história de gente oprimida, que clamou e que foi escutada, foi ouvida. Gente que não se conformou com o Egito, você conhece bem a história. Que ousou sonhar com liberdade, mesmo no deserto. Mesmo quando o sistema oprimia o tempo inteiro, mesmo quando o sistema era confuso, mesmo quando eram capturados pelo sistema. Mas essa memória ela nunca nos deixou. Como lembra José Comblan, um teólogo que nós gostamos muito aqui na Por Amor, a lembrança do Êxodo é a tela de fundo de toda a fé de Israel. E a libertação de lá, do Êxodo, continua aqui, ecoando aqui hoje. O mesmo Deus que tira o povo da escravidão com mão estendida, com braço forte, como diz em Deuteronômio, Ele continua nos levando a caminhos de libertação. E ainda hoje nos convoca a novos êxodos. Êxodos políticos, êxodos comunitários, êxodos espirituais. E dessa vez, Jesus é o novo Moisés. E o seu chamado, a gente sabe, não é para um céu distante. Não, o seu chamado é para aqui e para agora. Para um povo novo. Para um povo que, inclusive, tem como marca no seu DNA a liberdade. Isso marcou a nossa memória de fé. A liberdade. Por isso, quando você sonha com uma vida melhor, uma vida com descanso, uma vida com justiça, com espaço para ser, com espaço para viver, você está se lembrando, ainda que sem saber, de um Deus que libertou e continua libertando. Tá, mas Dudu, o que é que você está querendo dizer com isso aí? Eu estou querendo dizer para você que a vida que a gente quer, ela é também a vida que Deus quer. Eu também estou querendo dizer que o desejo por uma vida melhor é um clamor espiritual. É digno. Em toda a narrativa bíblica, nós encontramos o povo clamando. O povo clamando por alguma necessidade. Por pão na mesa, por terra, por segurança, por paz. E em toda a narrativa bíblica nós percebemos e encontramos Deus respondendo a esse clamor. Ouvindo a esse clamor, um desejo de vida digna, legitimado por Deus. É o que Deus quer. A vida que a gente quer, é a vida que Deus quer. Isso estava tão entranhado, e está tão entranhado ainda hoje, mas estava tão entranhado na memória de Israel, a ponto de fazer parte das canções do povo de Deus, a ponto de fazer parte da poesia do povo de Deus. A libertação, a marca desse povo é a libertação. E nós podemos perceber isso no Salmo 107, por exemplo. Se você tem a sua Bíblia aí, eu te convido a abrir comigo, no Salmos 107. Para perceber que até mesmo na canção, na música, na poesia daquele povo, eles se categorizavam o tempo inteiro como um povo que foi libertado. Como um povo sempre em caminhos de libertação. Como um povo que agradece a Deus por ter participado do Êxodo.
em direção à liberdade, em direção à paz, em direção à vida que a gente quer. Olha o que o Salmo 107 diz. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Suas vidas iam se esvaindo. Mas na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Isso aqui é canção, é música, eles cantavam isso aqui. E os conduziu por caminho seguro, por paz, para a vida que a gente quer, e a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Para a antiga Israel, libertação e vida digna sempre foram premissas de Deus, do próprio Deus. E esse é um clamor e uma sede espiritual digna. Tá, mas Dudu, isso parece tão distante. Tão distante, você tem 29 anos, está falando como um jovem. Está falando como um jovem sonhador, iludido. Não. Não, não e não. Isso não é utopia. É a boa notícia. É justamente o que caracteriza e o que configura a boa notícia. É o Evangelho. É literalmente o projeto do reino de Deus. Tá, mas Dudu, para onde a gente começa? Por onde a gente começa? Justamente aí nós não podemos deixar escapar essa possibilidade de vida dos nossos olhos, do nosso coração. Essa esperança precisa estar queimando. Ela não pode morrer. A liberdade, ela marca o povo de Deus. Faz parte da sua memória de fé. Faz parte da história do povo de Deus. Tá, mas Dudu, por onde a gente começa? Justamente por aí, sonhando. Sonhando. Para que então nós consigamos construir. Para que então a gente comece a construir cuidando dos nossos mundos. Criando comunidades solidárias, não só isso, sendo também coerentes com aquilo que nós acreditamos. Interrompendo ciclos de injustiça, mesmo em detalhes, porque às vezes a gente deixa os detalhes passar, né? Quando a gente vai discutir sobre injustiça. Não, é resistindo aos ciclos de injustiça, mesmo nos detalhes. O que eu estou querendo te dizer aqui? Estou querendo te dizer que a vida que a gente quer, que a vida que você quer, que eu quero, ela não vai cair do céu. Ela não vai cair do céu. Mas ela começou com uma semente. Começou como uma semente. A semente, o precursor do reino de Deus, Jesus de Nazaré. Ele abriu justamente o caminho da vida que a gente quer. Ele foi construir com a sua própria vida, com tudo que ele tinha, com toda a sua estratégia, com toda a sua inteligência, com todo o seu suor, com todo o seu esforço. Ele foi construir e abrir esse caminho para a vida que a gente quer, inclusive resistindo. Resistindo até quando os amigos mais próximos dele, os discípulos, estavam vez ou outra caindo nessa tentação, caindo em tentações de outras lógicas, de outros futuros. Como, por exemplo, você deve se lembrar de Pedro. Pedro foi encontrado sob tentação. Foi encontrado se rendendo à lógica do sistema do ódio. Foi encontrado se rendendo à lógica da violência. Os soldados romanos se aproximam dele, quando de repente nós percebemos Pedro cortando a orelha do Malco, do soldado. O que Jesus faz? Jesus, como no movimento de resistência, se vira a Pedro,
quase como que dizendo: não, esse não é o sonho. Essa não é a vida que a gente quer. O tempo inteiro resistindo. Nós encontramos isso nas páginas dos evangelhos. Agora, dessa vez, Tiago e João são encontrados sob tentação, se rendendo a uma outra lógica. A lógica do ranking, a lógica do poder. Se aproximam de Jesus e perguntam: Jesus, será que a gente pode se sentar à sua esquerda e à sua direita? E Jesus olha para eles quase que como dizendo: não, esse não é o sonho, essa não é a vida que a gente quer. Sempre resistindo, sempre resistindo. Até mesmo quando isso estava bem próximo dele. Dessa vez, Pedro, Tiago e João são encontrados agora no alto de um monte, no Monte da Transfiguração, numa experiência incrível. Eles estavam vendo ali Jesus com um semblante resplandecente, o êxtase da espiritualidade. Mas foram encontrados tentados, se rendendo a uma outra lógica, a lógica da individualidade, a lógica da individuação, a lógica de criar uma espécie de bolha social. No seu êxtase, no auge da sua espiritualidade, como se a espiritualidade não fosse coletiva, o que eles fazem? Jesus, deixa a gente armar a tenda aqui. Pra gente já tá bom. Olha isso aqui. Moisés, Elias, você brilhando. Isso aqui tá bom, vamos ficar aqui. Deixa a gente armar a tenda. O que Jesus faz? Se vira a eles, quase como querendo dizer: não. Não, esse não é o sonho. Essa não é a vida que a gente quer. Pelo contrário, Jesus é encontrado descendo o monte, indo em direção ao povo. É importante que a gente desça, que estejamos em direção ao povo. Jesus foi com a sua própria vida construir dignidade, não só resistiu o sistema, os sistemas, as lógicas, mas foi com a sua própria vida construir essa dignidade. Curando, ensinando a resistência, se rebelando contra um sistema opressor, acolhendo marginalizados, em direção ao pobre. E disso você já sabe muito bem se você é poramoriano. Mas o tempo inteiro nós encontramos Jesus, a semente, abrindo esse caminho que é o caminho da vida que a gente quer. E qual que é a vida que a gente quer? É a vida da grama. É a vida com pão na mesa, a vida com tempo para a família, a vida sem se render aos padrões estéticos, a vida sem ficar preso nas lógicas desse jogo, nas linhas desse jogo, do status quo, sabe? A vida num outro ritmo. Então nós vemos ele, a semente, o tempo inteiro não deixando de imaginar, não deixando de sonhar com a vida que a gente quer. Não só não se rendendo a essas lógicas que nos aprisionam, mas também agindo diretamente para construir aquela vida. Aquela vida. Ao ponto de encontrarmos ele lá em Lucas 4, na sinagoga, dizendo: o Espírito de Deus me ungiu. O Espírito de Deus me ungiu, ele está sobre mim. Me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para libertar os oprimidos. O tempo inteiro construindo, o tempo inteiro sonhando. A vida que a gente quer não saiu dos seus olhos, não saiu do seu coração. E por fim, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo fazer aqui é um convite. É um convite para que você sonhe. Não deixe de sonhar. É fácil nós sermos capturados. A vida da metrópole, na cidade, ela é acelerada demais.
As lógicas vão nos puxando o tempo inteiro. É fácil você perder de vista qual que é a vida que você quer. É fácil a gente não se perguntar. É fácil a gente abandonar essa construção sem perceber. E o meu convite para você hoje é sonhe. Sonhe. E não só sonhe, vá atrás. Vamos todos nós, como povo de Deus, aqui eu estou conversando com o povo de Deus, que tem na sua memória de fé a libertação, que tem como marca a liberdade. Vamos todos nós atrás desse futuro, dessa construção. Me diz se isso não é rascunhar o reino de Deus. Me diz se esse não é o projeto de Jesus. Me diz se não é exatamente isso que configura o que é reino de Deus. Mas a construção, ela começa no sonho. Nessa imagética, nessa idealização que não é utopia, que é a verdade mais bonita de todas. Daquela cidade que eu e você almejamos, sabe? Tá bom, Dudu. É isso. É exatamente isso que eu acredito. É exatamente isso que eu quero. Mas então me ensina, me dá um caminho. Me fala por onde nós, como povo de Deus, agora atentos, fazendo mais uma vez o sonho queimar no nosso coração, por onde nós devemos começar? O que eu devo fazer? Qual que é a prática disso? É só sonhar? Não. É sonhar e construir. Ir atrás disso com a sua vida. Com todo o seu ser. Você é seguidor de Jesus. E para te trazer esse caminho, quero te convidar a se colocar de pé. No final a gente vai orar, mas o caminho que eu quero te dar, ele é encontrado em Miqueias. Miqueias é um dos profetas bíblicos. Aparece lá no Primeiro Testamento. Miqueias era um profeta do sul, do reino de Judá, contemporâneo de Isaías, que você conhece. E ele profetizou num cenário bem parecido com o nosso. Num cenário de extrema desigualdade social. Num cenário de extrema corrupção política. Num cenário de muita infidelidade religiosa. No meio disso aí, ele entrega para nós, um caminho. Um caminho no formato de profecia. No meio desse mundo. No meio daquele sistema. Presta atenção. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Se você pode, é um bom texto para você guardar aí. Um bom texto para você colocar de wallpaper do seu celular, no seu guarda-roupa, no espelho do banheiro, toda vez que você vai escovar o seu dente, para você se lembrar. É um ótimo texto. Miqueias, capítulo 6, no verso 8, ele diz, essa profecia, confrontando, aqui é um movimento de confrontação ao sistema e ao poder e à elite, que estavam oprimindo o pobre e pervertendo a justiça. Mas o conselho e a profecia é para todos nós. Esse é o caminho que eu queria te apresentar. Miqueias capítulo 6, verso 8, o texto diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, é o caminho. Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Praticar a justiça não é bastar querer o bem, mas é fazer o bem. E são duas coisas bem diferentes. Entre querer o bem e fazer o bem, são coisas bem diferentes. Não só isso, onde há injustiça, alguém precisa fazer o que é certo. Nós somos convidados a desmantelar a injustiça. Portanto, pratique a justiça. Ame a misericórdia. E amar a misericórdia não é bastar ter razão. É necessário ter compaixão. Nós sabemos que o ódio e a violência não têm potencial de mudar isso aqui. Se tivesse o potencial, a gente estaria vivendo numa outra sociedade. Mas a graça sim. A graça sim. Pratique a justiça. Ame a misericórdia, porque a misericórdia, a graça, tem poder de transformação, tem poder de constrangimento.
Construa essa vida que você quer, essa vida que eu quero, essa vida que a gente quer, praticando a justiça, amando a misericórdia e, por fim, andando humildemente com Deus. Andando com Deus em humildade. Isso não é se bastar na lógica de fazer muito. Andar com Deus não é sobre fazer muito. Não basta fazer muito, é preciso caminhar com Deus, porque é Ele quem nos dá o significado do fazer. Isso aqui é muito importante para nós. É Ele quem nos dá o significado do fazer. É Ele quem nos dá o foco do fazer. É Ele quem nos dá o ritmo do fazer. E é Ele quem nos dá o espírito do fazer. Senão nós caímos num ativismo vazio, sabe? Não. O povo de Deus, ele sabe as lógicas que levam eles à ação. Meu convite para você é esse. Estou querendo dizer que a vida que a gente quer, ela começa no sonho. E essa é a vida que vale a pena. A vida que a gente quer se entrelaça com a vida que vale a pena. E ela passa pelo caminho da justiça. Ela passa pelo caminho da misericórdia. Ela passa pelo caminho de andar com Deus. Andar com Deus. E por fim, antes da gente orar, eu quero te lembrar que para nós, o povo de Deus, não existe a vida que eu quero, mas a vida que a gente quer. A experiência do povo de Deus, ela é coletiva. O nosso sonho é coletivo. O nosso sonho não é luxo, é justiça. O que categoriza nós não é o nosso desejo de ter uma Ferrari, pelo amor de Deus. Isso não é a vida que a gente quer, não pode ser a vida que a gente quer. Se perder na lógica do consumo, do sistema do capital, não. A vida que a gente quer é justiça. É essa cidade de Deus. É esse novo povo, é esse novo tipo de ser gente. Essa nova construção, esses novos princípios que nos norteiam. Mas você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Você precisa abraçar essa expectativa. Jesus abraçou e nunca abandonou. Seguiu resistindo. Essa é a mensagem. Essa é a boa notícia. Se você pode, vamos orar. Vamos orar juntos. Jesus, nós agradecemos a possibilidade de continuarmos sonhando, Jesus. Nós te pedimos que através do Seu Espírito Santo, o Senhor conduza o nosso coração. Conduz o nosso coração com ousadia para continuarmos sonhando. Conduz o nosso coração com coragem para continuar resistindo, mesmo quando é muito difícil resistir, Jesus. Nos faz sensíveis ao ponto de conseguirmos perceber se nós temos nos preocupado com essa vida que a gente quer. Jesus, nós te pedimos coragem, incentivo, inspiração, para mesmo quando tudo parecer desesperança, para mesmo quando tudo parecer mais difícil, para mesmo quando tudo parecer utópico, o Senhor nos ensine, a partir da ação do dia, que a construção dessa cidade tem gerado efeito. Nós acreditamos nisso, Jesus, nos inspira, nos dê coragem. Essa é a nossa oração como povo de Deus. Nos ajuda a ir atrás, Jesus, da vida que a gente quer, porque nós sabemos que é a vida que o Senhor quer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê ousadia e continue nos conduzindo por aí, não só hoje, mas sempre, como quem sonha, como quem tem como marca a liberdade, a libertação. Deus te abençoe e vamos cantar.